Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com a Mariana Beliene Godinho, ela que está aprovada em primeiro lugar no concurso Transpetro para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho. Mariana, quero agradecer a sua disponibilidade de dar mais essa entrevista. Você que já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site. Parabéns pela conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, com a sua formação, a gente já consegue imaginar. Ai, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Mariana, eu sou formada em engenharia ambiental e sou pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho. Nunca atuei na área ambiental, só na área de segurança do trabalho. Eu tenho 28 anos e eu sou nascida em Niterói, no Rio, mas eu morei muito tempo no interior, no Rio, e saí quando eu comecei a entrar para essa área de concurso público. Eu Uhum. trabalho no Rio hoje e me divido entre o Rio e Santa Catarina, que é o lugar que meu noivo mora. Uhum. Então é meio correria. E como que foi essa virada de chave, essa vontade de estudar para concurso público? Já foi durante a sua graduação, a sua pós-graduação, ou você tentou a iniciativa privada primeiro, depois conheceu essas possibilidades no mundo dos concursos? Sim, primeiro, quando eu saí da faculdade, eu tentei iniciativa privada, só que aí é aquela coisa. Saí sem experiência nenhuma, comecei a mandar currículo, currículo e nada. E aí eu vi essa oportunidade de estudar para concurso público. Na faculdade, meus professores incentivaram a fazer essa pós em segurança, e eu vi que era uma área que era boa de concurso público. E aí veio a pandemia em 2020, que foi quando a gente não podia sair, não podia fazer nada. E aí eu peguei essa época da pandemia e comecei a estudar, assim, muito. Eu estava desempregada, morava com meus pais, eles me ajudavam muito, muito, muito. Graças a eles, eu consegui estudar muito. E desde então, de 2020 até o final de 2021, que foi quando eu entrei no meu primeiro emprego, foi dedicação total aos estudos. Uhum. E desde então, são quantas aprovações, em quais concursos? Então, a primeira aprovação foi na UFRJ, que é meu atual trabalho. O cargo foi de engenheiro de segurança também, que é onde eu estou até hoje. Esse concurso foi adiado várias vezes, e eu brinco que se não tivesse sido adiado, provavelmente eu não teria entrado. Só que aí, em 2021, assim que eu entrei, saiu o edital da Petrobras, que sempre foi o meu objetivo, o sistema Petrobras. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida que me impediram de fazer o concurso. E eu falava, gente, isso nunca vai acontecer. Enfim, aconteceu, eu questionei, foi um período bem difícil. Eu questionei, continuei trabalhando, mas deixei, não deixei, parei de estudar um tempo e depois voltei. E como eu falei no início, meu noivo mora em Santa Catarina e eu tenho a vontade de morar lá. Então, antes de trabalhar na UFRJ, eu tinha passado, esqueci de falar que eu tinha passado um processo seletivo em Balneário Camboriú, da prefeitura, que foi onde a gente foi nós fomos para Santa Catarina. E aí eu tinha esse desejo de voltar. E aí no ano passado, foi janeiro de 2022, saiu o concurso para efetivo de lá. Aí eu fiz, consegui passar em primeiro, era uma vaga só. Só que esse concurso foi judicializado. Uhum. E ele tá até hoje na justiça. Então, assim, aquela fase ali também, meu mundo caiu. Para esse concurso, eu não tinha dedicação exclusiva mais a concurso, porque eu já trabalhava. Só que com o que eu tinha aprendido, esse conhecimento e as técnicas de estudo, eu fiz até uma consultoria com o professor André Rocha, ele é de estratégia. Eu não sei se ele dá mais consultoria. Só que a partir da consultoria dele que eu aprendi de fato a estudar. E é uma coisa que a Uhum. gente não esquece, né? Então, com essa aprovação, eu parei de novo e aí fiquei esperando, de novo aconteceu de não chamarem. E aí, no final do ano passado, saiu o edital da Transpetro. Aí eu falei, não, agora tem que dar. Aí, de novo, trabalhando, mas adequando, aí tentei ali estudar de 3 a 4 horas líquidas, no mínimo, por dia. E final de semana, aproveitava para tentar estudar mais. E aí, graças a Deus, deu certo. Uhum. E os concursos públicos que você fez, todos eles foram nessa área de engenharia de segurança do trabalho? Você comentou, né, sobre o concurso, fiquei em primeiro, mas era uma vaga só. Geralmente, concursos de áreas específicas vêm com poucas vagas, isso às vezes assusta muita gente, né? No seu caso, sempre foi na sua área de formação? E como que você ficava quando via que era uma vaga só, se balançava ou sabia que você só precisava de uma para ser aprovada? Não, nunca soube. Eu ouvia de quem me incentivava, principalmente da minha mãe. Ela que falava muito isso. Minha filha, você só precisa de uma vaga.
Mas, assim, essa parte é até uma dificuldade minha. Eu sempre achava que não ia dar. E, sim, sempre foi concurso de uma vaga. Antes desses, eu tentei fazer dois na área ambiental, que foi, inclusive, Petrobras e Transpetro, assim que eu terminei a faculdade. Uhum. Eu acho que eu não fui nem classificada, não estudava, não tinha bagagem nenhuma. Só que depois disso, todos os concursos foram na área de segurança do trabalho e, basicamente, com... Acho que era uma vaga, sim. Só esse da Transpetro que vieram, foram três. Mas os outros eram sempre uma. E não adianta, não pode deixar isso desestimular, porque senão você vai desistir e não vai conseguir. Eu falo muito que o importante é não desistir. Todo concurso vai, toda prova que você fizer, alguma coisa você vai aprender. Uhum. Mas dessa prova da Transpetro, você saiu confiante? Imaginava que ia estar ali no topo da lista, né? Que a primeira vaga ali seria sua? Não, eu nunca saía confiante. Tem gente que fala que eu fazia drama, mas não. Eu juro, eu nunca saía confiante. E assim, como as provas geralmente são de apenas uma vaga, uma questão te elimina. Uhum. Então, nas outras, para passar, tinha que acertar ali 85, 90% da prova. Era uma coisa assim. E a da Transpetro, o gabarito saiu no dia seguinte. E aí eram 50 questões específicas e eu acertei 38. Na hora que eu vi 38, acho que dá 70 e poucos por cento, né? Não chega nem 80, porque era o que valia de fato. Eu falei, não vai dar, não tem como. Só que assim, eu tinha consciência de que a prova estava muito diferente das anteriores. Então, tinha assim, só que eu de verdade, né, não fiquei com, eu tava sonhando com cadastro de reserva. E aí me falaram no site que era o olho na vaga. Eu não conhecia até então. E aí eu comecei, eu coloquei minha nota lá e aí foi ficando em primeiro, aí foi me dando uma pequena confiança, mas mesmo assim, não. Eu só comemorei mesmo no dia que saiu. E eu não Uhum. acreditava. Agora vamos falar um pouquinho de preparação, né? Vamos falar um pouquinho do material. Quando, como que você conheceu a estratégia? O que que te chamou a atenção? O que fez você confiar no material para seguir junto com você nessa trajetória? Desde que eu comecei a estudar para concurso, sempre foi com estratégia. Eu nunca usei outro material. Porque eu acho o estratégia é muito completo. Primeiro, os PDFs são excelentes, assim, eu acho que não tem o que falar. Eles focam realmente no que cai na prova. Eu evito estudar por videoaula, só que matérias que eu tenho mais dificuldade eu estudo. E uma outra coisa, a parte de português, que é uma parte que eu sempre gostei, só que tem uma professora do Estratégia também, que é a Adriana. Ela é sem explicação, e português eu sempre estudei por vídeo. E mesmo assinando o Estratégia, eu gosto muito dos vídeos dela do YouTube, que vocês fazem de reta final, Uhum. o material gratuito mesmo que tem disponível no YouTube. É, eu acho assim, não tem igual. Quem me pede indicação, eu não posso falar de outros, né, porque eu não fiz, mas eu elogio muito, muito estratégia. Tanto que todas as vezes que eu estudei foi sempre estratégia e graças a Deus deu certo. Uhum. A Adri faz o que é difícil, né, parecer menos complicado. Ela realmente chama até de Dri, Impressionante. que é uma pessoa próxima, uma pessoa realmente assim, não só como profissional, mas como pessoa também, admirável. E eu acho que muita gente acaba pecando no português porque acha que é a nossa língua nativa, que a gente sabe de tudo, mas a gente percebe que a gente sabe por leitura, por repetição, que quando é para poder falar a regra ou exceção, a gente realmente não sabe o português. E ele faz Exatamente. muita diferença nos concursos, né? Justamente por isso que muita gente vai confiante, achando que não precisa estudar, quando na verdade não é bem assim, né? E o português dela é o que ela fala, é português com lógica. Ela não vai lá para te ensinar a decorar. Não, não é isso. Ela realmente ensina por que daquilo. Isso eu acho assim sensacional dela. Uhum. Então, você comentou que português foram videoaulas, então isso me faz entender que o resto foi através de PDFs que você estudou? Sim, PDFs. Em inglês também, eu estudei desse último da Transpetro, eu estudei por videoaula, mas o resto sempre PDF e foco em muita resolução de questão. Muita, 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 assim, sem, sem fim. Uhum. Você primeiro formou uma base, né? E aí depois vinham os concursos, você fazia um estudo mais direcionado, tendo ou não que estudar matérias novas, deduzo eu. Mas quando você ainda estava formando essa base para ficar bem consolidada, para a partir do momento ali que você passou por todo o conteúdo se tornar só revisão, você fez um material personalizado, você fazia anotações, fazia marcações, como que eram as suas revisões também, como eu disse, para você consolidar esse conteúdo? Fazia, sempre fiz revisão e sempre fiz resumo. Só que eu procurava não fazer resumos grandes, porque
acabava perdendo tempo, copiando, era só o essencial. Eu botava, assim, como base uma página de resumo. E uma coisa que me ajudava muito também foi, por exemplo, eu estudei NR1 hoje. Amanhã de manhã, antes de começar a estudar outra matéria, era algo que eu estudei no dia anterior. É uma coisa chata, é uma coisa que não é legal, nem um pouco legal de fazer, mas eu acho que ajuda muito para fixar o conteúdo. Então, eu nunca fui de imprimir, era sempre o PDF, e aí eu pegava o PDF de estratégia, sempre com uma folhinha do lado, fazia o resumo, e sempre fui de colar muito na parede também, que aí as coisas que eu tinha mais dificuldade, eu até tirei, foi ontem que eu tirei da parede. A minha parede era toda cheia de coisa, porque tinha coisa que tem que decorar, então, como eu estava ali sentada sempre estudando, eu olhava e já ajudou bastante. Algumas vezes já foi bem útil. Nem se fosse por osmose, entrava ali, né? De passar ali, muitas vezes nem com a intenção de ver, estava vendo e ajudava a decorar. Você comentou que para esse concurso foram cerca aí, mais ou menos de 3 horas de estudo diária. E quando você tinha maior disponibilidade de tempo? Você comentou que começou a estudar na pandemia, né? Não estava trabalhando, mas tinha assim, certeza de provas, de quanto tempo ia durar a pandemia. E a gente sabe que por mais que tenha disponibilidade também, até porque durante esse período estava tudo fechado, a gente nem tinha muita possibilidade, né? O corpo não aguenta você ficar estudando ali 12, 14 horas por dia sem ter essa previsão de quando isso vai acabar. Era quantas horas que você conseguia estudar de fato ali com qualidade, quando você chegou no seu ponto ótimo, digamos assim, que você conseguiu equilibrar, né, o que era o ideal para você por dia, era quantas horas de estudo e como que você montava seu cronograma? Era quantas matérias por dia? Como que você fazia para dividir entre as específicas e as básicas, como o português, por exemplo, eram pesos diferentes, né? Era tempos diferentes de estudo. Então, o material que eu usei como base para. O edital que eu usei como base, na verdade, foi o edital da Petrobras, porque é o mais amplo. Ah, estando aquele edital ali, eu percebi que eu estudaria para basicamente qualquer outra prova da área de segurança do trabalho. Então, naquela época da pandemia, eu consegui estudar líquida, era certo, eram 6 horas por dia. Mas quando estava ali faltando um mês para a prova, eu tentava 7, 8. Só que assim, não são 6 horas, são 6 horas assim, cronometradas. Porque eu achava, eu via gente falando, nossa, eu estudo 12, 14. Eu comecei, não, gente, não é possível. Porque é cronometrado mesmo. Eu estava estudando no quarto. Se minha mãe abrisse a porta, eu parava o cronômetro e eu fazia por períodos. A primeira hora eu tentava direto, porque é quando a gente está mais descansada, né? E depois eu tentava fazer períodos de 40 para 20 de descanso ou 30 para 20. E dividia a carga horária de estudo, não estudava só uma matéria, era sempre português, porque cai em tudo, já de legislação, isso eu variava de acordo com o edital, e específico sempre. E a maior carga horária do dia, pelo menos metade, eu estudava de conhecimentos específicos e o resto de acordo com o edital que eu estava estudando. Uhum. E para você, tanto no momento ali de estar adquirindo conhecimento novo, quanto no momento de revisão, qual que é a importância para você de fazer questões, de conhecer o famoso perfil da banca? Muito, eu acho que 70% tá ali, porque primeiro você tem que conhecer a banca, e outra coisa que a gente acaba fazendo muito, eu fazia no início, era tentar estudar. Eu estudava só o que eu gostava. E não adianta, você tem que estudar também o que você não gosta e resolver questão não só quando você termina de ver uma matéria, porque quando você termina de ver, ela tá na sua cabeça, então, consequentemente, você vai acertar um número maior. Então, eu procurava sempre ler o PDF, ia no final, resolvia as questões, depois pegava algumas outras. Final de semana, sempre fazendo questões daquilo que eu vi durante a semana e tentava, pelo menos uma vez por mês, para aquilo não adormecer na cabeça, né? Então, era essa questão, para mim, eu falo, ler PDF, ler a norma, tem que ler, e resolução de questão. Uhum. São os principais fatores para. E disciplina, né? Não tem jeito. E baseado até na sua experiência pessoal, né? Eu vejo que muitas vezes para o concurseiro o jardim do outro é sempre mais florido. Aquele que trabalha, né, inveja um pouco aquele que tem o dia todo disponível, aquele que tem o dia todo disponível pensa que se estivesse trabalhando, socializando, tendo os momentos de pensar em outra coisa, teria mais disciplina, talvez até no tempo, um pouco tempo que teria para estudar. Como foi para você essas duas fases? O que você colocaria aí de forma resumida, né, os prós e os contras de você ter essa disponibilidade para
poder só estudar, apesar de não ser pouca coisa, e depois tendo que conciliar com o trabalho, mas esse trabalho já sendo um cargo público para chamar de seu, né? Eu acho que o início foi essencial. Eu acho que eu soube aproveitar esse tempo em casa. Então, eu acho que essa parte inicial foi boa para eu formar a base. E aí, eu tendo a base, se eu não tivesse formado essa base, talvez teria sido bem mais difícil trabalhar e estudar. É muito difícil trabalhar e estudar, porque você chega cansado e aí a cabeça não pensa, tem que acordar cedo no dia seguinte. Eu acho mais difícil. Mas também tem essa outra parte, que você já está na área, já está trabalhando, aí acaba adquirindo algum conhecimento diferente. Então, acho que os dois, tanto só trabalhar, tanto só estudar, quanto trabalhar e estudar, tem o lado bom e o lado ruim. Tem a parte da socialização, que é importante. Quando eu só estudava, eu chegava no final de semana, eu precisava sair, precisava ver gente, porque acabava ficando trancada a semana toda, né? Mas só que eu sabia que uma hora ia dar certo. E tem que ter muito foco, muita persistência. A gente faz provas, a gente perde. Eu já marquei errado o gabarito, já deixei de marcar, já não soube administrar o tempo de prova. Só que isso aí a gente vai aprendendo a cada prova que a gente faz. Uhum. E falando em prova, como que você costuma levar a sua última semana de preparação, véspera de prova? Você é daquelas que gosta de acelerar, de ver matérias, questões, até o último minuto, até a porta de prova, ou para você é momento de relaxar um pouco mais, diminuir o ritmo para chegar descansado na prova? Não, isso é uma coisa que até as pessoas ficam comigo. Mariana, você tem que descansar no sábado antes da prova. Eu não consigo. Não, não adianta, assim. Até porque vocês fazem revisão de véspera. Então, eu acho que se um curso faz revisão de véspera, não é à toa. Porque tem muita coisa que, às vezes, nessa revisão você pode lembrar, pode te ajudar na hora da prova. E já aconteceu muito. Eu tento fechar o edital até um mês antes da prova. E aí, nesse último mês, eu faço uma programação para tentar revisar tudo. Algumas matérias mais indo mais a fundo, né? E outras superficial, até porque esse edital do Transpetro foi gigante, foi difícil revisar tudo. Mas é basicamente isso. Eu estudo até a sexta, aí sábado até assim, metade do dia, e aí sábado à noite não. Sábado à noite eu paro até para descansar e controlar a ansiedade, que é difícil. Uhum. E, Mariana, pensando na sua preparação como um todo, ali desde o início, né? O que que você considera que foram erros na sua preparação, que com a maturidade que você tem hoje, você pensa que poderia ter feito diferente? E o que que você acredita também que foram os seus principais acertos, a ponto, né, de conseguir essas aprovações, a grande parte delas tendo uma vaga apenas? O erro, eu acho que no início eu fazia muito resumo grande. Então, eu acho que eu perdia muito tempo nisso. Foi uma coisa que eu aprendi depois na consultoria. E também não acreditar. Eu sempre tinha, eu acho que muito negativa, tipo, não acreditar que eu ia conseguir, achar que ia demorar muito, que eu ia ter que procurar outra solução. E eu acho que o positivo foi eu não ter desistido. Assim, já tive provas que eu não fui bem e eu não desisti. E é isso que eu falo para todo mundo. Todo mundo que me pergunta hoje, eu falo, gente, tem que ter foco, disciplina, sentar na cadeira e estudar. Se você fizer isso, se você tiver 2 horas por dia, estuda as duas. Se você tiver três, estuda três. Se você tiver cinco, estuda cinco. Mas o importante é a constância e a não desistir. Desde que vão falar que não vai dar, que tem. Você vai ouvir muita coisa, não tem jeito. Eu ouvi muita coisa. Ouvi muito, eu acho que eu tive muito apoio, até mais do que crítica, mas a gente também ouve coisas que. E tem que saber filtrar o que é para você absorver e o que não é. Uhum. E, Mariana, para a gente já caminhar para o final dessa gravação, o que que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, principalmente para quem tem esse medo aí de concursos com uma vaga só? Não, a minha dica é o que eu acabei de falar: é não desistir, é tentar ter disciplina, ter foco, estudar pela estratégia, eu acho que é um caminho principal. Assim, outras áreas eu não posso falar muito, mas na área de segurança do trabalho é uma coisa que eu acho que tinha uma deficiência de material, e o material de estratégia é muito bom, ele é muito direcionado, é não perder tempo com besteira, não perder tempo. Videoaula, para mim, não funciona muito bem, porque eu acho que é uma perda de tempo, assim, a não ser que você assista o vídeo acelerado, porque os vídeos são muito demorados.
Então, acaba que eu prefiro ler mais rápido, só que tem pessoas que eu já conversei que preferem assistir por vídeo porque absorve melhor. Então, esse é, assim, o meu pensamento. E o principal é não desistir, é focar, começa, pode ser que não passe na primeira, não passe na segunda, não passe na terceira, mas uma hora vai passar, tendo uma, duas ou 10. Na hora que for para ser, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. É isso que eu penso. Vai vir aprovação, vai vir pedido de entrevista também. Então, Mariana, mais Sim. uma vez, eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Parabéns pela conquista e agora aposentou as canetas ou vem mais concursos por aí? Então, até o momento eu acho que eu aposentei. A única questão é porque a Transpetro é Petrobras Transporte, né? Só que aí às vezes tem um medinho de privatização, essas coisas, e aí é, atualmente não, mas não é uma coisa que eu fale, não, para sempre. Não. É um caso a pensar. Por mim, eu ficaria para sempre, mas vamos ver. Acho que não vai acontecer nada, mas por enquanto quero descansar um pouquinho dos estudos, parar um pouquinho. Faz parte, né? Eu acho que tem os dois lados. Tem isso de precisar descansar, de descanso para o cérebro, para a parte física também, mas acaba que depois que você já tem experiência de aprovação, que sabe que é possível, às vezes quando você menos espera, aparecem oportunidades aí que faz brilhar o olhinho mais Esse foi forte, né? assim. E faz fazer o concurso. Então, se aposentar as canetas, fico muito feliz por você. Eu acho que deve ser uma sensação única você chegar no concurso que você queria, que você sabe que daqui para frente não vai precisar mais estudar, mas se decidir em algum momento voltar a estudar, que vem mais aprovações e mais entrevistas também. Obrigada. Obrigada a você, Mariana. Para você que está nos assistindo, quiser conferir a entrevista da Mariana por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um beijo, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.